O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos caminhando no tempo pascal, o tempo da Páscoa. Hoje é o quarto domingo do tempo da Páscoa e é também o domingo do bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor, que cuida, zela, porque nos ama de verdade. E nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. Nós ouvimos na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro é interrogado pelos chefes do povo e pelos anciãos, porque curou um enfermo. Ele se aproximou do enfermo, deu atenção a ele e o curou da sua enfermidade. Por isso mesmo ele é questionado pelas autoridades daquele momento, porque não entenderam o que ele realizou e achavam que ele estava enganando as pessoas. Então Pedro diz com muita clareza: é pelo nome de Jesus Cristo, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado. Então Pedro mostra que não é mérito dele, é de Cristo. É pelo poder, pelo amor de Cristo que aquele homem ficou curado da sua enfermidade. E com isso Pedro quer reafirmar sempre que Jesus é o único Salvador, é o pastor verdadeiro que nos conduz à verdadeira vida. Pedro não veio para tomar o lugar de Jesus, ninguém tira o lugar de Jesus. Pedro veio para dar continuidade à obra de Jesus. E naquele contexto, Pedro exercia a função do pastor naquela comunidade, porque tinha responsabilidades também com aquela comunidade. Na segunda leitura, nós ouvimos a primeira carta de São João. João afirma que todos nós somos filhos de Deus.
não tem um grupinho privilegiado que é filho de Deus. Todos somos filhos de Deus. Mas isso não é uma conquista nossa, mas um dom do Deus que habita em nós. Deus nos ama, nós somos filhos de Deus, não porque sejamos melhores do que outros, porque Deus é generoso conosco. E São João diz assim: vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Somos filhos de Deus, amados, queridos por Deus. Essa verdade devemos sempre cultivar em nosso coração. O Evangelho segundo São João nos mostra Jesus. Ele mesmo se identifica, ele mesmo se declara: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. O mercenário é aquele que apenas visa o lucro que possa ter com as ovelhas. O mercenário apenas quer tirar proveito das ovelhas, aproveitar-se das ovelhas. O bom pastor é aquele que acompanha, está perto porque ama e cuida das ovelhas. Então, o bom pastor é diferente dos outros, porque está disposto a dar a vida pelas ovelhas, porque conhece suas ovelhas e é conhecido por elas também. Ele as chama pelo nome e elas o seguem. Conhecer é comunhão de vida, é fruto do convívio, do diálogo que gera o amor. Conhecer não é apenas ter uma curiosidade para saber quem é tal pessoa. Conhecer é aprofundar o relacionamento, é estar perto, é acompanhar, é conviver, é comunhão de vida, né? Quando dois jovens, um jovem e uma jovem, se conhecem, começam a namorar, o conhecimento vem com o tempo, né? No começo pode ter sido uma paquerinha, né? Algo chamou a atenção de um no outro, né? Mas é a aproximação, é o conhecer de fato, é comunhão de vida, que faz com que um confie no outro, um aprofunde as relações com o outro, até que um dia possam vir ao matrimônio, ao casamento, não é? Então, conhecer é comunhão de vida, é fruto do convívio, do diálogo que gera o amor. O mercenário, diante do perigo, abandona as ovelhas e foge, porque ele apenas quer tirar proveito. Mas Jesus nos ama gratuitamente, porque Ele é bom, porque Ele é generoso. Então, quem é o nosso pastor? O pastor por excelência, claro, é Cristo, o único pastor. Mas pastores, para nós que somos cristãos, católicos, pastores são também o Papa, nossos bispos, os sacerdotes. Pastores são também as pessoas que servem na família, na sociedade, no ambiente de trabalho.
Na família, o pai e a mãe são os pastores daquela família, porque cuidam, amam, conduzem, fazem o bem àquela família. Então exerce a função de pastores na vida familiar. Pastores são também as pessoas que receberam de Deus e da igreja a missão de coordenar e animar pastorais e grupos nas comunidades. Aquela pessoa que coordena uma pastoral, que é responsável por um grupo, na convivência da comunidade, exerce a função do pastor também. Todo líder, todo coordenador que assume uma função numa comunidade, num grupo, numa pastoral, num movimento, está exercendo a função do pastor. Agora, é preciso entender sempre que cada um pode ser um pouco pastor, mas o único pastor a quem devemos escutar e seguir, sem impor condições, é Cristo. Cristo é o único verdadeiro pastor. Ninguém tira o lugar de Cristo. Nós exercemos a função de pastores também no dia a dia da nossa vida, mas ninguém toma o lugar que é de Cristo verdadeiramente. Jesus mostra o rosto bondoso de Deus. O rosto amoroso de Deus é mostrado por Jesus a todos nós. E por quê? Porque Ele realiza gestos de carinho e de acolhida a quem mais precisa. O bom pastor ama, cuida e protege as ovelhas. Então, o convite, o desafio para todos nós é que sejamos continuadores dos gestos e das palavras de Jesus, nosso bom pastor. Nós só amamos o Cristo de verdade na medida em que nós conhecemos o Cristo de verdade. E conhecer é conviver, é estreitar relações, é proximidade. E nós só seremos cristãos verdadeiramente se nós procurarmos imitar no dia a dia da vida o exemplo do Cristo bom pastor, que ama, cuida, protege, está próximo. Se nós no dia a dia procuramos agir assim, é sinal que nós estamos nos aproximando e cumprindo nossa missão, nos aproximando de Jesus, o bom pastor. E Ele cuida, zela e olha por todos e cada um de nós. Ser continuadores dos gestos e das palavras de Jesus, nosso bom pastor, é então a nossa missão. Hoje, no Domingo do Bom Pastor, celebramos também o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E é o 58º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Quer dizer, essa celebração foi iniciada há 58 anos atrás. A igreja que deve sempre trabalhar pelas vocações. O lema desse 50º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o lema está ligado ao ano de São José. O lema é São José, o sonho da vocação. A vida de São José nos sugere 3 palavras-chave para a nossa vocação: sonho, serviço e fidelidade. A pessoa que é chamada por Deus para uma missão tem que sonhar. Sonhar significa viver antecipadamente, digamos assim,
né? Sonhar é ter fé, é acreditar. Um jovem, uma jovem, chamados para a missão, sacerdócio, vida religiosa, consagrada, enfim, se não viver esse sonho, a vocação não prospera não. Mas não basta sonhar, é preciso ter no coração o desejo sempre de servir, a capacidade, o empenho de servir, o serviço e, claro, a fidelidade. Quem não é fiel ao Senhor, como é que vai responder ao chamado de Deus, né? Então, sonho, serviço e fidelidade são palavras-chave para quem quer responder ao chamado de Deus. A mensagem do Papa Francisco para este Dia Mundial de Oração pelas Vocações nos convida a contemplar o testemunho e o chamado de São José. São José foi chamado a ser o pai adotivo de Jesus. Disse sim e dedicou-se a esta missão. Que todas as pessoas chamadas por Deus para uma missão possam dizer sim e perseverar sempre no seu sim, atendendo ao chamado de Deus. Por isso nós suplicamos: São José, guardião das vocações, rogai por nós. São José, guardião das vocações, rogai por nós.